No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governador de São Paulo, João Dória, anuncia que está infectado pelo novo coronavírus. Em meio a enfraquecimento no Congresso, o presidente Jair Bolsonaro troca líder do governo por deputado do Centrão. Falta de regularização da floresta do Camboatá pode anular a construção do autódromo de Deodoro, no Rio de Janeiro. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 13 de agosto do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. À esteira de todos esses acontecimentos recentes que colocam o presidente Jair Bolsonaro cada dia mais contra a parede, como a descoberta de depósitos na conta da primeira-dama Michele pelo ex-assessor Fabrício Queiroz e sua esposa Márcia, ou a compra de um imóvel pela ex-mulher do chefe do executivo Rogéria, em 1996, quando eles ainda eram casados, por R$96 mil pagos em dinheiro vivo. Eu gostaria de fazer a leitura do artigo publicado esta semana pelo historiador Valério Arcari na revista Fórum, onde ele lembra a força que as mobilizações populares têm para derrubar governos. O título do texto é 11 de agosto de 1992, o dia em que os estudantes fizeram história. Foi há 28 anos. No dia 11 de agosto de 1992, uma manifestação de dezenas de milhares de estudantes se concentrou no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, respondendo ao chamado da UNE pelo Fora Collor. Universitários e secundaristas marcharam com os rostos pintados até a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio e desceram até o Vale do Anhangabaú. Foram a centelha que incendiou uma mobilização nacional que culminou, um mês depois, com atos de centenas de milhares e a renúncia do aventureiro que venceu as primeiras eleições para a presidência em 1989. Eu tinha saído para dar aulas bem cedinho no atual Instituto Federal, antiga Escola Técnica Federal, onde lecionava desde 1988. Entrei no primeiro concurso público, uma conquista histórica dos anos 80. Quando estava em cima da moto da Marginal Tietê, tive uma intuição e decidi ir para a manifestação. Até esse dia 11 de agosto, as manifestações pelo Fora Collor tinham sido sempre ações de vanguarda. Algumas, como o ato de 1º de maio da CUT Regional de São Paulo, até surpreenderam, porque superaram a escala de poucos milhares, essencialmente ativistas das alas esquerdas da CUT e do PT. A maioria da direção do PT não apontava na campanha pelo Fora Collor. O primeiro congresso do PT, em dezembro de 1991, nos estúdios Vera Cruz, em São Bernardo, tinha derrotado por 70% a 30% a moção que defendia que o eixo da política do partido devia ser tentar derrubar Collor. Entrei na Avenida Tiradentes, depois pela 9 de julho, e ainda não eram 8 horas da manhã quando cheguei na Paulista. Não havia quase ninguém. Em cima do caminhão de som, sozinho, estava Lindbergh Farias. Nunca o tinha encontrado pessoalmente, mas ele me reconheceu e me chamou para subir. Me lembro bem do entusiasmo dele, abre aspas, cara, hoje vai ser diferente, fecha aspas. A UNE, sob a influência do PCdoB, tinha assumido a campanha e vinha fazendo uma atividade intensa de preparação para o dia 11 de agosto. Para minha alegria, quando eram ainda 10 horas da manhã, já eram muitas dezenas de milhares de estudantes. E quando saímos em marcha, uma multidão incontável, entusiasmada, vibrante. A juventude tinha abraçado o Fora Collor. Uma nova geração estava se politizando aceleradamente.
E durante as 8 semanas seguintes já eram alguns milhões nas ruas que decidiram se unir aos estudantes. Ficou provado que era possível. A direção do PT fez um giro e se relocalizou. Lula passou a ocupar o lugar de principal liderança dos atos. No comício final, de novo no Anhangabaú, éramos uma massa humana de pelo menos 500 mil de trabalhadores e jovens. Chico Buarque cantou A Gota d'Água. O resto é bem conhecido. Collor caiu. Como e por que conseguimos é sempre algo que permanece como um problema de interpretação histórica. Claro que as condições objetivas estavam maduras. Collor tinha confiscado a poupança da classe média, a inflação tinha disparado, além de ter mergulhado o país em uma recessão terrível e de estar envolvido em um esquema de corrupção sinistro, liderado por um assessor com cara de malvado de filme de terror, conhecido como PC Farias, que depois foi assassinado misteriosamente em uma mansão em Alagoas com uma vítima infeliz ao seu lado. Mas a chave de compreensão são as condições subjetivas, porque sociedades que aceitaram com maior ou menor resignação a permanência de iniquidades e abuso de poder por anos, por décadas, sem fraturar como o Brasil entre 1964 e 1984, em determinado momento fragmentam diante do ódio e fúria acumulados. Em cada uma delas, um acontecimento foi o gatilho, a faísca, a fagulha. Mas não é a centelha que explica o incêndio. Quando o mal-estar se transforma em raiva, a insatisfação em ira, o rancor explode em cólera. Não há sismógrafos para a previsão de abertura de processos revolucionários, não por ausência de causalidades, mas por excesso. As grandes massas populares não despertam somente porque têm medo de perder o pouco que têm, mas quando acreditam que podem vencer. Descobrir a força que tem é a alavanca que inspira a confiança na mobilização. Bolsonaro não é imbatível. Ganhou tempo nas últimas semanas, mas a crise é grande. Ainda pode ter o mesmo destino de Collor. Mais cedo do que tarde, os ventos que vêm de Beirute e de Minsk hão de chegar por aqui. Fora Bolsonaro. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iasi. Mauro Iasi, bom dia.
Olá, Anderson. Olá para todos daí da equipe do Faixa Livre. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Yazi, por novamente conversar conosco aqui no Faixa Livre. Yazi, o Brasil atingiu no último final de semana a triste marca de 100 mil mortes pela pandemia de Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, que o tempo inteiro fez questão de negar a gravidade da doença, reagiu a esse número de óbitos dizendo: "Vamos tocar a vida". Como é que a principal liderança do nosso país, Yazi, é incapaz de se solidarizar à dor de todas essas famílias? O que nos levou a chegar a esse ponto, Yazi? Bom, chegamos a esse ponto como resultado de um longo processo, né, que começa com a crise dos governos anteriores e que chega às eleições de 2018, tornando possível a ascensão de um candidato da extrema-direita. E ele já vinha demonstrando qual era a sua atitude perante o país, perante os grandes temas que teria que enfrentar. Portanto, conhecendo o candidato, né, e agora presidente da República, não nos deve surpreender a atitude que ele tem em relação à pandemia. Infelizmente, o Bolsonaro trata a pandemia como um pano de fundo para a realização da continuidade do seu modo de ser na presidência da República, né? Ele acredita que o Brasil está num tipo de guerra, né? Uma guerra contra a esquerda, uma guerra que ele ainda preso à configuração da Guerra Fria no século passado, trabalha com uma lógica geopolítica que, de certa maneira, já não está mais colocada no cenário político internacional e nacional, mas ele age dentro desse cenário, né, de um confronto que exigiria a necessidade de uma ruptura. Por isso, para ele, tudo são pretextos para criar escaramuças, né, que justificasse aos olhos dos seus apoiadores um momento de ruptura, uma quebra da institucionalidade. É trágico, porque ao agir dessa forma, ele se soma ao negacionismo, né? E isso gera um patamar muito impróprio, né, inadequado para enfrentar a seriedade da situação sanitária que o país se encontra, né? Que nós estamos aí há meses sem um ministro da Saúde, não há um plano articulado nacional, e a atitude do presidente, a atitude pessoal dele, de não andar de máscara, de negar a doença, de subestimar seus efeitos, acaba gerando na própria população uma atitude semelhante, de descaso, de descompromisso, de não uso da máscara, de não respeito ao afastamento e distanciamento social, o que faz com que o Brasil, infelizmente, esteja aí como um dos focos mundiais da pandemia, né? Entre os 5 países que têm mais transmissões e mais mortes por essa doença. É triste, mas é esperado, né? A insensibilidade do presidente diante não só da situação gravíssima, mas das vítimas, né? Aquela coisa mais elementar da solidariedade com aqueles que nesse momento perderam seus parentes, os profissionais que estão numa situação muito difícil na linha de frente contra essa doença, mostra uma banalização da morte, né? É algo que nós conhecemos do ponto de vista teórico, né? Quer dizer, ele se acha imortal. A morte do outro não gera nele empatia. Ele é uma pessoa que tem uma incapacidade de ter empatia pelo sofrimento do outro. O outro é o outro. É aquele que é, muitas vezes, o inimigo, aquele a ser aniquilado, a ser eliminado, né? E isso nunca chegaria nele, porque ele, no fundo, se considera imortal. Agora, depois de 100 mil mortes, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, teve a cara de pau de dizer que o governo federal apoia as medidas de isolamento social promovidas por estados e municípios. O Bolsonaro, em todas as ocasiões, se colocava frontalmente contrário à quarentena, citando sua preocupação com a economia, tanto que o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a arbitrar a esse respeito. O próprio militar publicou uma portaria orientando a abertura das atividades econômicas no país, desconsiderando o parecer de um comitê técnico do Ministério sobre os benefícios do isolamento social. O que passa pela cabeça desse general, Yazi? A gente nunca sabe, né, o que passa na cabeça dos generais, mas ele não é uma pessoa da saúde, não tem um plano de contingência para enfrentar propriamente a epidemia nos termos
né, técnicos, científicos da Organização Mundial de Saúde, né, daqueles que estudam a pandemia, que conhecem o seu movimento, a sua forma de ser. Ele dizem é um especialista em logística. Bom, a logística poderia até ser um instrumento desse enfrentamento, mas nunca aquele que vai pensar um plano de saúde pública para enfrentar isso, né? Ele está, né, cumprindo um papel que é ser alguém que ocupa a pasta da saúde, que não se contradiz, que não enfrenta os delírios e as assertivas, as premissas que o ensandecido presidente parece concordar, né? Então não é para falar mal da cloroquina, ele não fala mal, então ele está cumprindo o seu papel ali. Infelizmente para a sociedade ele não é capaz de cumprir o que seria mais essencial de ser feito aqui agora. Zelar pelo distanciamento, criar regras, criar formas aonde fosse o caso de flexibilização, articulado num plano, né? Articulado num plano de testagem, num plano de ampliação, né, dos leitos de internação adaptados para UTIs, com respiradores, etc., né? E, num segundo momento, se preparar para as vacinas. A gente sabe, já que ele é especialista em logística, ele devia se atentar para o fato de que qualquer vacina que venha a ser produzida vai precisar de plantas para produzir, de uma logística de distribuição, que isso tem que ser feito agora, não dá para ser feito quando a vacina já teria que ter sido feita, né? Não dá para pensar isso quando a vacina ficar disponível. Então, tudo isso mostra esse descontrole que nós nos referíamos, né? O governo Bolsonaro tem muitos militares em postos chaves e, para ele, isso é o jogo da estratégia política de sustentação no cargo, né? Seja para buscar o apoio das Forças Armadas, seja para negociar com o Centrão a possibilidade de barrar qualquer pedido de impeachment, e tudo isso vai criando essa nave sem rumo na qual nós estamos inseridos. A relação com os governadores faz parte desse jogo, né? Ele bateu nos governadores como inimigos centrais, o inimigo da vez, né? Os próprios governadores estão cedendo às pressões de mercado e antecipando de forma absolutamente irresponsável a flexibilização do distanciamento, sem que isso seja acompanhado das medidas necessárias, né? Isso acaba, essa falta de coordenação nacional acaba refletindo nos estados e nos municípios, né? Como ele está na política de tentativa de sustentação do seu governo, aproximou-se do Centrão, etc., ele está numa espécie de trégua em relação aos governadores, né? Por isso agora ele não vai falar mal dos governadores. Mas o modus operandi dele é o seguinte, é terceirizar a culpa, né? A culpa não é dele, a culpa é de alguém que nunca é das atitudes que o governo federal poderia estar tomando. É bom que se diga, ele é responsável pelo país, ele é responsável por ter elaborado um plano de contingência, aplicado esse plano de contingência e não fez. E, inclusive, atrapalhou os poucos elementos desse plano que estavam em andamento. Por isso, ele tem uma responsabilidade direta, não só pela dimensão da pandemia, como do seu resultado em número de casos e mortes. Uma situação que muito nos preocupou, Iasi, foi a notícia desse dossiê contra antifascistas, produzido pela Secretaria de Operações Integradas, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, onde estariam os nomes de 579 servidores públicos vinculados, em sua maioria, à área de segurança. O ministro André Mendonça demitiu o diretor da CEOP, depois disse à ministra do Supremo, Carmen Lúcia, que esse documento não existia. Por fim, avisou ao Congresso que entregaria o tal dossiê, o que aconteceu na última terça-feira. A grande questão, Iasi, é que essa história ainda está muito mal explicada. Nós conversamos aqui no programa com o jornalista Breno Altman e ele classificou esse momento que o país atravessa como de transição entre a democracia liberal e o Estado policial. Qual é a sua avaliação para todo esse episódio do dossiê, Iasi? Bom, primeiro que ele é um movimento esperado, né? Quer dizer, o Estado brasileiro nunca parou de cumprir suas funções de infiltrar em movimentos, recolher informações, né? Montar dossiês. Tudo isso a gente sabe que o Serviço de Inteligência Brasileiro, durante muito tempo realizado pelo SNI, depois pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, sempre foi uma tarefa de Estado e sempre foi realizada, né? O que o Bolsonaro agrega a esse trabalho de
falar inteligência é um pouco estranho para esse governo, mas esse trabalho de investigação, né, contra a esquerda, contra os militantes, contra aqueles que se opõem ao seu governo, ganhou uma conotação maior, uma vez que isso é uma das espinhas dorsais desse governo, é um eixo central da sua guerra interna contra, em grande parte, um inimigo imaginário. E isso faz com que ele opere, acendeu ali uma luz naquilo que ele chama do movimento antifascista, principalmente no movimento de policiais antifascismo, né? Que é uma área sensível para o seu eleitorado e para ele próprio, né? Então ele faz um trabalho de mapeamento, ele vai fazer esse trabalho de mapeamento, segundo ele falou isso durante toda essa celeuma sobre a intervenção da Polícia Federal, de que ele precisava de informações para poder agir. E que informações são essas, né? Informações que se chocam claramente nos termos do ordenamento jurídico vigente, né? Quer dizer, eu não sabia, né, parece que eu estou desinformado nesse ponto, que ser antifascista se converte num crime, deve estar tipificado em algum lugar, né? É interessante essa compreensão do governo, porque se ele considera que o antifascismo é algo que deve ser acompanhado pela lógica da segurança nacional, porque ataca o seu governo, ele está confessando, portanto, que o seu governo é fascista, né? Eu acredito que nós estamos, concordo com o Breno, que nós estamos numa transição. Esse processo não se consolidou, não está dada a natureza de um Estado fascista no Brasil, ainda que o seu governante seja de extrema direita e ele próprio tenha perspectivas fascistas evidentes. Mas não basta isso, né? Quer dizer, é preciso operar transformações, alterações profundas no Estado brasileiro. E esse processo está em curso. Um dos elementos do fascismo é a chamada polícia política, né? Todos os fenômenos fascistas conhecidos, né, na Europa, na Itália, na Alemanha, operavam através de polícias políticas que perseguiam seus opositores para poder abrir espaço para um governo autocrático. E no Brasil isso está tendo dificuldade de ser implementado. E essa dificuldade não é porque existe um Estado de Direito consolidado no Brasil, né? É pelo caráter, inclusive, da força política e do personagem que ocupa a presidência da República, e ele é meio atrapalhado na implementação disso, né? Por exemplo, esse dossiê, ele é uma aberração. Ele é uma aberração, não tem respaldo no ordenamento jurídico existente, ele não tem por que investigar aqueles que se consideram antifascistas. E se ele vai investigar isso, é bom ele abrir um departamento grande, porque tem muita gente antifascista, porque o fascismo é algo rejeitado amplamente na sociedade brasileira, né? E os policiais antifascistas é um movimento legítimo, fez encontro recentemente, tem lideranças públicas, não se escondem, não conspiram contra o Estado, são, na sua maior parte, pessoas na linha de frente ali, né, no combate à criminalidade, na Polícia Civil, onde ele é mais forte, né? Delegados de polícia, policiais, que não se conformam com a política de segurança pública que se assemelha a um genocídio no Brasil, que na verdade é um exercício sistemático de assassinato de pobres. E reagindo a isso é que se forma essa perspectiva e que, coerentemente, vai identificar nessa forma de ação do Estado brasileiro traços de fascismo e, portanto, eles vão se colocar como antifascistas, né? Não é por acaso que ele inclui professores universitários, inclusive gente expoentes na luta em defesa pelos direitos humanos, porque para eles isso é o inimigo a ser mapeado e ser combatido, né? É muito sério, é muito sério. Num Estado minimamente organizado, né, esse ministro da Justiça já teria que ter sido afastado por executar isso. Mas nós estamos num país onde a própria Procuradoria-Geral da República funciona como um advogado pessoal do presidente, né? Como o Supremo foi leniente durante todo esse processo, está sendo, inclusive, porque por conta de um acordo está relativizando os seríssimos crimes de responsabilidade em que o presidente está envolvido, né? A começar por sua eleição. Por que o TSE não caçou essa chapa ainda? É uma incógnita, depois de tudo que se evidenciou na utilização do esquema das fake news. Portanto, a leniência do governo, né? A forma como as autoridades protelam medidas que deveriam ser tomadas em nome de uma suposta
estabilidade, que na verdade é determinada pelo grande interesse econômico, pelos grandes capitais, que já expressaram, né, que mesmo com toda a forma como o governo atrapalhadamente está enfrentando a pandemia, gostaria de um segundo mandato do Bolsonaro por conta das tarefas econômicas a serem desenvolvidas. Quer dizer, esse tipo de interesse acaba gerando uma protelação das medidas que teriam que ter sido tomadas já há bastante tempo contra esse governo. Como é que você tem visto, Iaz, essas disputas que se estabeleceram dentro do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal em relação à Operação Lava Jato? O Augusto Aras quer ter acesso a documentos sigilosos da Força Tarefa, claramente para defender os interesses do Jair Bolsonaro, o que provocou muitas críticas dentro do MPF. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, havia autorizado esse compartilhamento de informações, mas o ministro Edson Fachin, na volta do recesso do Judiciário, revogou a medida. Como é que se resolve essa história, Iaz? Bom, Anderson, esse é mais um capítulo, né, dessa novela de muito mau gosto. A briga em torno da Lava Jato é, em grande medida, a disputa por um recurso que foi acionado à época e que agora foge do controle, ou mais precisamente, que para o governo Bolsonaro faz parte do pacto colocá-la sob controle. Não foi outra senão a intenção de levar o Moro ao governo, de colocar nos trilhos a Lava Jato e botar, nas palavras do Jucá, você deve lembrar, fim a essa sangria, né? Muita gente imaginava a Lava Jato como uma operação ao estilo da Operação Mãos Limpas na Itália, né? Que poderia ter uma certa autonomia, uma força-tarefa, para poder investigar, independente das pressões de governo, etc., e desbaratar esquemas de corrupção. Na verdade, nós sabemos que a Operação Lava Jato é o braço, ou foi o braço jurídico, né, de uma organização para o golpe que se desfechou em 2016. Ao mesmo tempo, uma ofensiva midiática, em que a Globo era o principal pilar, uma ofensiva política ali no Congresso, a partir do Cunha, né, que se desdobrava para insuflar, né, movimentos como aqueles que em 2015 se expressaram e que contaram com o apoio da extrema-direita e com certos grupos claramente insuflados ali por instituições norte-americanas, né, Lehman Brothers, etc., que vão né, criar esses grupos para poder gerar esse tipo de guerra híbrida, como alguns autores chamam, né? E o braço jurídico claramente foi a Lava Jato, né? Quer dizer, é evidente, né? E as declarações que foram tornadas públicas pela Intercept dão conta disso, né? Uma instrumentalização de processos políticos para poder isolar o governo da Dilma, depois isolar o ex-presidente Lula e impedir sua candidatura, né? Através do uso de uma série de subterfúgios, casuísmos jurídicos e, como a gente viu naquilo que vazou, uma série de ilegalidades mesmo, de conluio entre o juiz, o promotor, né, os advogados, cerceamento de defesa e etc., né? Portanto, isso, quando vai ao governo, né, quando o Moro é alçado à condição de ministro, era para manter isso sob controle, e de fato, durante o tempo que o Moro ficou ali, isso ficou mais ou menos cozinhando, né? O Moro não é esse herói, esse paladino, né? Ele engavetou tudo que foi possível para evitar investigações na família do presidente, para avançar em investigações que pudessem, de alguma forma, comprometer o governo, né? A PGR funciona como um advogado de defesa da presidência da República, né? Ela não é isso, ela não pode fazer isso, ela teria que ter o mínimo de autonomia. Nós não somos ingênuos, sabemos que essa autonomia nunca é, de fato, uma autonomia consistente, mas ela não pode agir na defesa explícita de interesses partidários do presidente da República. No caso dele, não é menos partidário, né? Mas pessoal, né, da sua organização, que tem uma estrutura e vínculos, a gente suspeita pelas denúncias que são apresentadas, com estruturas muito mais próximas às milícias do que a partidos políticos, né?
Então essa disputa é mais um capítulo da disputa entre segmentos, né, da institucionalidade do andar de cima, né, e que envolve o STF, que envolve instituições jurídicas, a Polícia Federal, envolve o Congresso Nacional, de posicionamento para ou, né, manter o governo Bolsonaro sob controle ou, na eventualidade da necessidade, de poder tirá-lo do seu mandato, né? E a PGR tem funcionado para tentar frear todos esses processos, né? E a Lava Jato carece de legitimidade, quer dizer, ela vai reclamar para ter autonomia, mas autonomia para quê? Né? Para poder, depois de todos esses anos, desengavetar um processo contra o Serra. Durante todo esse processo, ninguém do PSDB foi sequer cogitado. É um processo antigo. Os fatos envolvidos nas denúncias, tanto do Alckmin quanto do Serra, são antiquíssimos. Todo mundo sabia disso e nada foi feito. Isso é escandaloso, as investigações que envolvem o Aécio Neves. Nunca foi nada. O chamado mensalão tucano, né? De Minas Gerais, escandaloso, nada foi feito. Então mais um capítulo de uma novela de muito mau gosto, de uma guerra interna, de posições, de escaramuças, de tensionamentos, mas que alteram muito pouco aquilo que é essencial, né? Quer dizer, uma força-tarefa, certo, precisa ter autonomia para investigar, mas quem é que fiscaliza? Quem é que pode articular para que ela não saia dos seus limites, das suas atribuições constitucionais, né? É a Procuradoria-Geral da República, né? Vamos lembrar que tem casos mal explicados de membros do Judiciário que sofreram, né, acidentes inexplicáveis. Aí a Teori Vasquez está aí para provar isso. Então, será, no caso do Rio de Janeiro, o assassinato pela milícia de juízes que abriam investigação, que chegavam perto a grupos de extermínio no Rio de Janeiro, as milícias. Então, o judiciário hoje é uma peça que a gente não conhece a dimensão, né? A gente não tem, ou melhor, né? Conhece, sabe do seu grau de comprometimento, do grau de falta de autonomia para ser uma instância respeitável. Por último, com o risco de me estender um pouco aqui, eu queria chamar a atenção para algo que nós debatemos em um programa anterior, que está expresso num texto do blog da Boitempo, que eu acho que essa crise ela é didática porque ela explicita a crise de um pressuposto da teoria burguesa moderna, né? Quer dizer, a teoria burguesa moderna se assenta na preocupação de como o Estado não pode fugir do controle dos seus cidadãos. E a saída sempre foi a sacrossanta divisão dos poderes, né? Com o acréscimo aí da tradição federalista norte-americana, dos freios e contrafreios, pesos e contrafreios, que vai ser o fato de que um poder não pode se sobrepor aos demais, né? Só que na crise brasileira, o que nós estamos vendo é, neutralizado o Congresso Nacional, um conflito entre o Judiciário e o Executivo. Um conflito que não tem por que ser um conflito que gera impasse, uma vez que o Judiciário tem que ser a última palavra da legalidade constitucional dos processos. Agora, se o Judiciário encaminha um pedido ao Executivo, o Executivo se nega, como foi no caso desse episódio da investigação dos antifascistas pelo Ministério da Justiça, ou como foi o caso do pedido do celular do presidente, em que um general diz e responde que não vai dar, e que agora a gente fica sabendo do bastidor que o próprio presidente da República ameaça com intervenção militar. Quer dizer, diante disso, o Judiciário recorre a quem? Né? Se o Executivo responde com um ato de força claramente ferindo a constitucionalidade, como é que o Judiciário reage? Né? Com que tropas ele reage? Quer dizer, aquela brincadeira, né? aquela brincadeira de mau gosto, né? Do filho do presidente, dizendo que o judiciário não é um problema, que a gente com um soldado, um cabo e um sargento e um jipe, né? Um soldado, um cabo e um jipe fecha, é verdade, né? Nós temos que dizer que é verdade, porque o poder judiciário não é um poder, porque o que menos vale nesse país é a Constituição, né? Quer dizer, um general pode fazer a bravata que fez e fica por isso mesmo. Então, a PGR não tem a força que tem para peitar ou interferir nas intencionalidades do Supremo. Mas ela tem porque ela é um instrumento de um governo que está apoiado em aspectos de exceção.
né? Entre eles, a clara, blefe ou não, apoio das Forças Armadas e a intenção das Forças Armadas em decidir o jogo a favor do governo Bolsonaro se o Supremo Tribunal sair, né? Quer dizer, foi claramente, não estique a corda, essa foi a expressão do próprio presidente. Mas o que é esticar a corda? Fazer valer a Constituição? Né? Então, essa briga envolvendo a Lava Jato, a Procuradoria-Geral da República, é parte de um capítulo maior em que as instâncias do Estado burguês faliram, né? Aqueles mecanismos que supostamente deveriam funcionar numa época de crise estão provocando, na verdade, a saída real. E qual que é a saída real? O pacto, o acordo, né, com o Supremo, com tudo, né? Com o Supremo, com a PGR, com tudo. Né? Essa é o triste resumo dessa péssima novela. Fato é, Iasi, que a eleição de Jair Bolsonaro lá em 2018 se deu através de uma fraude. Tivemos a influência direta desse esquema criminoso de produção e compartilhamento de notícias falsas financiado pelo capital hegemônico. E não dá para acreditar que apenas esses empresários lunáticos de extrema-direita participaram desse esquema de financiamento de disparo de fake news. Esse pessoal do agronegócio, os donos de bancos, toda essa gente comprometida apenas com seus lucros patrocinou essa tragédia que temos no país atualmente. Você crê que esse inquérito que tramita lá no Supremo e já provocou a retirada do ar de perfis bolsonaristas pode esbarrar no presidente da República? Pois é, deveria, né? Quer dizer, é uma evidência. Quer dizer, o que já está apurado, não vamos estender essa nossa reflexão àquilo que pode ainda vir à tona, porque o que pode vir à tona é muito sério também, inclusive na área criminal, né? Envolvendo a família do presidente e agora a esposa do presidente. Mas vamos nos até à questão eleitoral, quer dizer, a utilização de fake news é uma utilização que foi feita por máquinas profissionais, com assessoria internacional, inclusive, do Bannon, né? Com empresas espanholas, israelenses, que disparavam, assim, profissionalmente, milhares de notícias falsas, visando intervir diretamente no resultado das eleições. Como se não bastasse isso, que já é tipificado em crime, o TSE montou uma força-tarefa para averiguar crimes eletrônicos e poder punir, que nunca fez nada durante a eleição. Mas o TSE, inclusive, pode caçar porque parte dos recursos utilizados para poder mover essa máquina de fake news operou-se por Caixa 2. São recursos não contabilizados. Né? E como é que essas contas foram aprovadas pelo TSE? Se é que foram. Né? Então, uma somatória levaria com que a chapa Bolsonaro e Mourão fosse anulada. Ela não é, por motivo que nós já analisamos em outras oportunidades, porque o grande capital não chegou nesse acordo. Um segmento do capital gostaria de operar nesse sentido, negociando uma solução transitória, seja por assumir o presidente da Câmara, seja por chamar eleições, né, ou seja mesmo para uma forma que poupasse o Mourão e que ele ficasse, mas uma outra parte, inclusive aquela que negociou a permanência do Bolsonaro porque tem interesses na sua continuidade, né, operou uma situação de impasse na qual o preço a pagar é não encaminhar isso. Né, seja o processo formal de impeachment pelo Congresso, seja pelo Supremo Tribunal Federal e o TSE a cassação da chapa. Por isso, esse acordo trava o que poderia e deveria ser feito nessa frente de luta contra o governo Bolsonaro. Em qualquer outro governo, sem esse respaldo, né? Por um lado do grande capital, por outro da anuência ou do apoio direto dos militares, já teria caído. Ele não cai porque ele negociou a sua continuidade e essa continuidade implica em passar um pano sobre as profundas irregularidades. Né? Capaz que depois, passado seu governo, nós vamos ver aí um circo, né, montado para que ele seja punido por crimes que foram realizados antes. Mas a ideia do grande capital é que isso não pode atrapalhar o andamento substancial do governo que interessa ao capital. Agora, o Bolsonaro vem fazendo alguns movimentos no mínimo curiosos, Iasi. Vou citar um deles, que foi esse convite ao ex-presidente Michel Temer para que ele chefie a missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano, que teve sua capital devastada por aquela explosão de um depósito de nitrato de amônio em Beirute.
Ainda que o Michel Temer tenha origem libanesa, não te parece estranho ele ter feito essa sinalização a um dos grandes caciques do que há de pior nessa política mais fisiológica do país, responsável direto por esse processo que alçou o ex-capitão do Exército ao cargo máximo da República e que, além de tudo, está na mira da justiça brasileira? O Temer teve de pedir autorização à Justiça Federal para embarcar. Que tipo de interesse pode estar por trás desse episódio, Mauro? É claramente um aceno, né? Um aceno ao PMDB, um aceno a um segmento fisiológico que o Temer tem ascendência no Congresso Nacional e que faz parte dessa política de governabilidade, né? Eu não vou entrar, nunca acreditei nessa tese que o Merval Pereira na Globo era um dos propagandistas, né, da nova forma de fazer política, a crítica à velha política. O Brasil é assim, alicerçado numa forma política que não é velha, ela é estrutural, é dada do caráter autocrático do governo burguês no Brasil, da forma como foi feita a Revolução Burguesa nesse país, né? Então esse apadrinhamento, os grupos de interesse que chegam ao Congresso, o presidencialismo de coalizão naquele balcão de favores, verbas, cargos, né? Isso é inerente ao Estado brasileiro. Você não retira isso do Estado brasileiro e sobra alguma coisa para você operar no sentido da nova política, né? O PT, que era um partido de origem popular, né, com perspectivas originárias, pelo menos de esquerda, não operou transformações nessa forma de ser da política brasileira. Integrou-se a ela, né, passou a adequar-se a essas condições nos termos do que os petistas chamavam de governabilidade. Portanto, o Temer é uma peça... É estranho, né? Quer dizer, o Temer passou pela presidência da República como inepto, né? É uma pessoa execrável do ponto de vista da própria classe política, como as pessoas gostam de chamar. Portanto, ele não está fazendo nenhum aceno ao Temer enquanto pessoa. É ao PMDB, né? É um segmento ali que o Temer pode ter ascendência, que pode servir aos propósitos de garantir que os diferentes áreas aonde os ataques estão chegando até o Bolsonaro, ele possa se cercar. Eu gostaria também da sua avaliação para essa reforma tributária que foi apresentada em sua primeira parte pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao Congresso. É possível esperar algo de bom dessa proposta, Iasi? Esse é o famoso samba de uma nota só de parte do empresariado brasileiro, né? Um mito de que o Brasil tem uma carga de impostos que inviabiliza a atividade econômica e prejudica a retomada do crescimento. Nós discutimos isso já em 2014, né, por ocasião da campanha presidencial, e ressaltamos naquela época de que, primeiro, né, esse é um tema que volta sempre, não como programa de governo, mas como, né, plataforma eleitoral. Nós estamos aqui no momento das eleições municipais, que a gente não sabe nem se vai acontecer, mas dificilmente coisas mais profundas ocorrerão. A distorção de fato, que se fosse séria a discussão deveria ser feita, é que a política tributária brasileira é inconstitucional. O que a Constituição brasileira determina é que os impostos deveriam ser de forma progressiva, né, e não recair preponderantemente sobre o consumo, né? Teria que recair sobre o lucro e sobre o patrimônio. Esses são princípios constitucionais colocados ali na Carta de 1988. Ora, a política brasileira é tudo menos isso, né? Ela é uma política que taxa mais aqueles que ganham salários, que vivem de renda, isenta de forma extremamente generosa aparatos produtivos extremamente lucrativos, a começar do agronegócio, mas a gente tem a indústria de transformação, a mineração, a indústria automobilística, que vira e mexe tem aí suas isenções de impostos, né? O imposto brasileiro recai substancialmente sobre o consumo, o que é um absurdo, né? Não tem imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, sem tocar nesses aspectos, qualquer reforma tributária é um rearranjo de tributos, visando não cair a arrecadação do governo, mas simplificar a gestão disso do ponto de vista da sua racionalidade, se é que existe alguma racionalidade própria dentro dessa política tributária, né? E é um problema, porque quando você atende os interesses de um determinado setor, você pode estar ferindo outros, né?
Vai acabar de fato as isenções? Vai acabar de fato os favorecimentos a determinados segmentos? Eu acho muito pouco provável. Então, é mais provável que a montanha, mais uma vez, vá parir um rato também na reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que tem se colocado cada dia mais à disposição dos interesses do capital hegemônico. Primeiro, ele disse ao programa Roda Viva que não vê crime de responsabilidade cometido pelo Bolsonaro. Depois ele afirmou que não pode se mexer no teto de gastos imposto pela Emenda Constitucional 95. E se tal Rodrigo Maia, o Botafogo na lista de propinas da Odebrecht, nunca enganou ninguém, não é, Yazzi? Bom, então, primeiro, antes de mais nada, em nome do meu querido camarada Heitor, eu queria protestar contra o Botafogo, né? O Botafogo não merece uma alegoria com um personagem tão baixo da República Brasileira. Eu chamo de invertebrado, porque ele é uma pessoa que é uma forma em busca de um conteúdo. Ele está à venda, só falta ele andar com aqueles cartazes comuns do Vendo Ouro. Ele está lá vendendo minha personalidade para que o capital me use como alternativa, né? Ele está construindo um caminho para ser uma alternativa ao grande capital, né? Se mostrando responsável, se mostrando negociador, né? Mas evidentemente que ele é invertebrado também porque ele precisa operar um contorcionismo difícil, né? O seu partido é o Democrata e é um partido que negociou a sustentação do governo Bolsonaro, faz parte do governo Bolsonaro, né? Respalda o governo Bolsonaro não só parlamentarmente, como no executivo, né? Como na interlocução com outros segmentos, inclusive empresariado. Portanto, ele não tem autonomia, como ser invertebrado que é, de sair por aí com uma trajetória própria, né, como algumas pessoas imaginavam, de enfrentamento ao Bolsonaro. Ele é uma peça de segurança do Bolsonaro no Congresso hoje, mas não é uma peça confiável, né, exatamente porque ele tem voo próprio, tem intencionalidades próprias, e o bolsonarismo parece que tem uma linha de ataque do bolsonarismo é pensar em 2022 eliminando as possibilidades de alternativa a ele, né? E sem dúvida o Rodrigo Maia se inscreve nisso. Tem uma conspiração em curso, tem eleições, né, para a presidência da Câmara. O Rodrigo Maia não é candidato, porque já está há 2 mandatos. Portanto, ele será substituído. E existe nessa configuração do Centrão, né, a possibilidade que ele não indique alguém de sua confiança, né? Que alguém que vá para, inclusive, diminuir o seu espaço. Então tem uma guerra surda aí acontecendo, né? Tem gente que se ilude com o Rodrigo Maia, né? O Rodrigo Maia é uma pessoa que já mostrou, ele está reclamando né, não pode fazer muita coisa por causa da PEC dos gastos, mas ele foi um dos defensores da PEC do gasto, viabilizou sua aprovação, né? Então, está incomodado com a atitude que ele mesmo construiu para limitar seu espaço de ação. Tem muita gente que já critica a PEC. A PEC dos gastos não se manterá no desenho de um próximo governo, dificilmente, né? O país vai precisar de investimentos, o país precisa superar essa camisa de força que naquela época nós já dissemos e agora que comprovou, tem uma eficácia nula do ponto de vista mesmo do acerto financeiro do Estado, que nós achamos que não é esse o centro, porque não há acerto financeiro do Estado brasileiro que se você não pensar e não equacionar o problema da dívida, por exemplo. Outro que sequer faz questão de esconder seu comprometimento com o andar de cima é o Paulo Guedes. Ele avisou na última semana que o governo vai anunciar 3 ou 4 grandes privatizações. O projeto de entrega do Estado Nacional continua a todo vapor e resiste a qualquer tipo de escândalo e crise no nosso país, Yazzi. É verdade, né? Aquela reunião ministerial que foi filmada, né, o presidente e os seus ministros, além de toda a evidente bravata que foi falada ali, você tem o caso mais sério para mim é a fala do Guedes, né? Do Guedes, do Lorenzetti, que venderam o Brasil, botaram uma granada no bolso do funcionalismo. Ele é aquele que ele representa nesse governo a inserção do grande capital. Tanto é que naquela mesma reunião, quando o Bolsonaro referia seus ministros, olha, se eu tiver divergência com o ministro, eu vou lá e intervenho, menos o Guedes, aí eu falo com os bancos. Quer dizer, quem manda naquele ministério é o segmento financeiro, né? E o Guedes está numa saia justa. Por quê? Porque o seu plano de ultraliberalismo, que envolvia a privatização num grau muito mais acentuado, que envolvia
o desmonte do Estado brasileiro claramente em diferentes segmentos, né, a privatização, mas muito mais do que isso, né, a abertura para a exploração da mineração, das grandes empresas, dos serviços, tudo isso foi, de certa forma, atrasado por conta da pandemia, por conta da necessidade de uma renda mínima, por conta da quebra, né, da perspectiva de retomada da economia. E o ministro faz questão de dizer, e acredita firmemente nisso, que a situação da pandemia é passageira e logo que ela passe, retoma-se o rumo que ele estava ali esperando. Talvez essa seja a chave para compreender porque que os empresários querem um segundo mandato, né? Porque eles acham que não deu tempo, por conta da pandemia, de realizar o que era necessário à lógica, à luz dos interesses do capital, nesse primeiro mandato. Por isso que eles apostam numa continuidade e certamente o Guedes é o personagem dessa continuidade, né? Agora, o seu plano econômico ele está na dependência, né, do bom comportamento da economia. Quer dizer, eu não acredito que essa retomada mítica do crescimento econômico se dê tão rapidamente como esses senhores esperam, né? E aí a conta disso pode cair no Guedes e as alternativas de futuro mudarem o que hoje parece ser o desenho de uma aposta na sua continuidade. Agora, Yazi, nesses últimos dias se colocou uma possibilidade que até algum tempo atrás pouca gente vislumbrava, que é a hipótese de o ex-presidente Lula recuperar o direito de se candidatar às eleições de 2022. Eu digo isso primeiro por esse descrédito pelo qual passa a Operação Lava Jato, que claramente tem interesses políticos por trás. Se descobriu o envolvimento de agentes do FBI na força-tarefa. A Procuradoria-Geral da República entrou em embate direto com o pessoal lá de Curitiba para acessar os documentos sigilosos de posse dos procuradores do Paraná. Todo esse desgaste proporcionou, de alguma forma, a segunda situação, que foi essa decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que retirou a delação do ex-ministro Antônio Palocci do inquérito onde o petista é acusado de receber 12 milhões e meio de reais da Odebrecht. Como é que você avalia o fator Lula neste cenário, Yazi? Você observa alguma possibilidade de o establishment permitir que o ex-presidente volte a participar do processo eleitoral, ainda que tenhamos um Lula, digamos assim, domesticado? Bom, Anderson, o Lula já foi domesticado há um certo tempo, né? Mas mesmo assim, essa domesticação ela não implica na aceitação de Lula na disputa eleitoral de 2022. E, ao meu ver, isso se dá pelo seguinte fator, não porque o Lula representa um risco à ordem burguesa, econômica, capitalista no Brasil. Pelo contrário, ele já provou, né, que não tem essa intenção e que não opera com essa intencionalidade. O Lula claramente opera na intencionalidade de reverter a situação atual pelo restabelecimento da situação anterior, ou seja, de um pacto de classes, de um governo de conciliação de classes, né? E esse é exatamente o problema, o lado de lá não quer isso. A volta de Lula significaria uma anulação do processo do golpe que se estabeleceu em 2016. E aqueles que estão envolvidos nisso não podem permitir isso. E não pode permitir isso não por uma questão política, não por um revanchismo, né, simplesmente das suas posições, dos seus interesses, mas é por conta exatamente da substância disso nos interesses de classe, no grande capital, né? Eu tenho certeza que o Lula negociaria, inclusive, a manutenção da reforma da Previdência, como ele fez, inclusive, nos seus 2 mandatos, né? Mas também os termos mais centrais, né? Mais essenciais da reforma trabalhista, isso tudo estaria negociado na mesa de negociações de Lula, né? Mas, simbolicamente, isso é a anulação do golpe de 2016. E isso eles não podem permitir. Por isso eu acho que em se configurando esse cenário, o que ainda não é um fato dado, né, vai se encontrar outro pretexto e outra manobra jurídica para afastar o Lula das eleições. Porque independente da crise política do PT, independente de qualquer coisa, a figura do Lula entra como uma alternativa de
da curvatura da vara, né? Quer dizer, vamos todos para a extrema-direita, elege o Bolsonaro, dá a desgraça que deu, agora vamos para quem é a oposição extrema a isso, né? Só isso explica, por exemplo, a viabilidade da candidatura Haddad, que é uma pessoa um tanto quanto inexpressiva, né, do ponto de vista do cenário nacional. Mas, assim, o PT ainda é um partido forte e o Lula ainda é a figura carismática mais forte da República, sem dúvida nenhuma, né? Discordemos ou não, no meu caso, bastante da sua linha política, ele tem esse prestígio político e essa identidade com uma parcela da população que faz com que a polarização entre eles se dê. Eu temo muito esse cenário, porque eu acho que isso também favorece o Bolsonaro, né? Quer dizer, o Bolsonaro vive do antipetismo, né? Uma candidatura do PT, e ainda mais a do Lula, vai reaviver essa histeria que nós vivemos nos últimos anos e com todo o risco disso reproduzir uma continuidade da extrema-direita. Tirando Lula e Azi, há alguma possibilidade de a esquerda se unificar para derrotar o bolsonarismo em 2022? Ou a tendência é que o país siga refém desse grupo de ultraconservadores? Olha, eu acho muito pouco provável uma unidade ampla da esquerda para se contrapor ao bolsonarismo, né? Eu acho que a fragmentação política do Brasil é ampla, né? A única coisa ampla no Brasil é a fragmentação. A direita está fragmentada, você tem um segmento de extrema-direita que também está subdividido, uma direita muito fragmentada e muito debilitada, né? Tanto é que não conseguiu se credenciar para as eleições de 2018. Um centro, por mais que meus amigos petistas não gostem da qualificação, o PT hoje é um partido de centro, né? Se a gente quiser ser generoso, no máximo centro-esquerda. O centro também está dividido, né? O centro está dividido na alternativa do Lula ou sem Lula do PT, da alternativa do PCdoB, que namora a ideia de uma frente junto com o PSB, com o PDT, né? Uma frente em que ele sairia da subordinação ao petismo, o próprio Ciro Gomes. Então esse centro-esquerda está muito fragmentado também e com muita dificuldade em unificar em torno dele. A esquerda, né, muito fragilizada por todo o processo da conciliação de classes que se estendeu nos governos petistas e sem deixar de ser também atingida pelo golpe, pelas consequências do golpe após a saída do PT, hoje tem muito pouca dificuldade, né, muita dificuldade, perdão, em apresentar-se como uma alternativa, né? Ela também se fragmenta, com o PSOL correndo em raia própria, com uma preocupação, ao que me parece hoje, muito mais de autoconstrução, de formação de bancadas, do que de capitanear uma alternativa mais unitária do conjunto da esquerda, né? E posições à esquerda que vão desde o PCB, passando pelo PSTU, passando por uma série de organizações que muitas das quais não estão nem sequer se apresentam como alternativas eleitorais, né? Mas que falta um polo aglutinador. Acho que isso é muito em função da crise do PT, né? Do fato do PT abandonar a perspectiva de ser esse polo aglutinador da esquerda para ser um polo aglutinador de centro, né? Então ele perde essa capacidade. Nós não somos nós que devemos preconizar se o Lula fica ou não fica. Quem vai decidir isso não somos nós, né? Mas o Lula não aglutina a esquerda, principalmente nós queremos saber do PT se ele vai romper com essa política que caracterizou seu governo nos últimos anos, né? Nós vamos apoiar o PT para ele implementar a semi-privatização da saúde, a implantação de OS, né? A EBSER, né? Uma política de retardar ao limite do absurdo a reforma agrária, né? Uma política urbana que troca todo o trabalho feito no Ministério das Cidades para entregar para o PP, uma aliança de governabilidade que implica no que há de mais atrasado. Esse é o PT, né? Que agora nas eleições, inclusive, se aproxima de segmentos, inclusive, bolsonaristas no Rio de Janeiro. Quer dizer, esse PT dificilmente é o que aglutinaria a esquerda. Portanto, ela deve seguir ainda por um tempo muito fragmentada e, nesse cenário, com muita dificuldade de se apresentar como alternativa. Se esse vácuo é ocupado pela permanência do conservadorismo, eu acho que aí já ficou fraca a categoria para explicar o que está acontecendo. Acho que, na verdade, nós temos hoje um governo de extrema-direita, né? Eu acho difícil a extrema-direita se manter.
Agora, o que será alternativa à extrema-direita, aí é algo que ainda vamos ter que andar um pouco mais a conjuntura para ver. Porque uma das alternativas não é a extrema-direita perder as eleições em 22. Uma das alternativas é o projeto, pelo menos originário do Bolsonaro, que é produzir uma ruptura institucional. Aí a gente estaria num outro cenário que abriria outros desdobramentos, né? Para encerrar, aliás, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou na terça-feira que o país registrou a primeira vacina do mundo contra o novo coronavírus. A comunidade internacional contesta essa informação. A própria Organização Mundial da Saúde diz que a tal vacina russa estaria ainda na primeira fase de testagens. De toda forma, há claramente uma disputa política em torno da descoberta de um imunizante para a Covid-19. Dá para acreditar nesse anúncio do Vladimir Putin, Asi? Olha, eu não costumo acreditar muito nas coisas do Vladimir Putin. Tem gente que trabalha com uma reminiscência, né? Como se a Rússia do Putin fosse uma retomada de princípios ou uma sombra apagada do que um dia foi a União Soviética, né? Não é. Aquilo ali é um governo, em grande parte, dos grandes capitalistas, da máfia russa. Você tem ali outras implicações, ainda que, enquanto estadista, o Putin pode representar na geopolítica atual fatores, às vezes, positivos. Na questão da vacina, há claramente uma jogada propagandística, né? Quem sai na frente disso sai, inclusive, para poder ditar termos, né? Na produção e na distribuição dessa vacina, né? Eu acredito que tem outras vacinas que também vão aparecer, que vão estar em condições de ser produzidas daqui até o final do ano, no máximo até o começo do ano, e você vai ter aí uma disputa. Aí tem muito mais uma jogada propagandística, né? Agora, é temerário, né? Assim como o Trump tem uma vacina lá que foi testada em 38 pessoas, essa vacina russa ainda não é respaldada por informações que nos permitam acreditar na sua eficácia. Todos nós torcemos para que sim, mas vamos aguardar, né? Quer dizer, tem um laboratório no Paraná é outro lugar que eu tenho dificuldade de acreditar das coisas que vêm dali, mas tem o governo do Paraná já fazendo acordos para a produção da vacina russa, aguardando aí a sua liberação. Mas essa liberação vai seguir, eu espero, protocolos, né? Foi feito, passou por todas as fases, foram feitos os testes, foram feitas as avaliações sobre efeitos colaterais e negativos, né? Porque, senão, você tem um processo muito desgastante, somando aquilo que falava no início, nesse país desgovernado, num país sem Ministério da Saúde. Quer dizer, imagina se você tem os estados, cada um ao seu bel prazer, implementando vacinas, cada um com eficácias diferentes, que depois têm que ser refeitas. Você imagina o custo de você chamar a população, nesse grau que nós estamos de descontrole, para tomar uma vacina, que depois tem que tomar uma segunda vacina, para depois tem que dizer que realmente a eficácia não foi aquela esperada e vamos aguardar uma outra vacina. Espero que não, né? Espero que a gente, pelo menos, faça as coisas de maneira, e isso o Brasil tem know-how, né? O Brasil tem como fazer uma campanha de vacinação adequada, porque independente dos nossos governantes, que não sabem o que fazer, né, a saúde pública no Brasil sabe o que fazer, né? Tem epidemiologistas, tem fundações, né, como a Fiocruz, como o Butantan, que tem experiência em produção, em distribuição, e o SUS como um sistema que pode aplicar em massa vacinas. Vamos torcer. Essa briga não é uma briga nossa, né? É uma briga que o Brasil ficou de fora, porque o Brasil, ao invés de investir em ciência e tecnologia, investir no ensino público, investir em ciência, investir naquilo que a gente tinha acúmulo para produzir, resolveu ficar brincando durante a pandemia de métodos alternativos, né? Desde a sacrossanta cloroquina até remédio para piolho, até agora tratamento anal com ozônio. Então essa perda de tempo poderia ser destinada a esforços sérios, como por exemplo aqueles que estão em andamento no Butantan, na Fiocruz, de vacinas que tem todo o protocolo de seu desenvolvimento para que quando seja confirmada a sua eficiência, a gente possa ter segurança para a sua produção, distribuição e massificação da imunização, né? Vamos torcer, porque o mundo e o Brasil precisa muito, né, disso diante do massacre que essa pandemia produz nas condições de descaso, desorganização, né,
que o Brasil se encontra. Mauro Iasi, muito obrigado por novamente estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Obrigado, antes eu que agradeço mais uma vez, um grande abraço para toda a equipe aí do Faixa Livre, para todos os nossos ouvintes, e vamos seguir lutando contra esse governo, porque isso também é uma medida sanitária essencial para enfrentar a pandemia, tá? Um grande abraço a todos. Conversamos aqui com o professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ex-candidato à presidência da República pelo PCB, Mauro Iasi. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Relações Internacionais do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Fernando Brancoli, bom dia. Oi, Anderson, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Fernando, muito obrigado por nos conceder essa entrevista aqui ao Faixa Livre. Fernando, esse episódio impressionante da explosão de um depósito gigante de nitrato de amônio no porto de Beirute, que destruiu boa parte da capital do Líbano, provocando a morte de mais de 200 pessoas, tem provocado uma série de repercussões. Manifestantes estão nas ruas há mais de uma semana pedindo a dissolução do governo, tentando intimidar o regime libanês invadindo prédios públicos, tanto que alguns ministros não aguentaram a pressão e renunciaram aos seus cargos, inclusive o primeiro-ministro Hassan Diab. Eu gostaria de saber primeiro, Fernando, qual é a sua avaliação para essa situação complicada pela qual passa mais uma vez o Líbano? Realmente, o que acontece no Líbano é a maior crise desde a década de 90, né, quando se encerrou a última guerra civil naquele país. E é uma combinação de vários fatores, né? A explosão acaba materializando esses problemas, né? É um país que vem sofrendo uma crise econômica aguda nos últimos anos, principalmente entre os jovens, o que torna aí uma parte da população desesperançosa em relação ao futuro. A gente tem um índice de corrupção muito grande no país também. E, além disso, apesar de ser um país pequeno, né, a gente está falando de mais ou menos 4 milhões de pessoas, ele está no meio ali de um caldeirão geopolítico muito forte, né? Ele está muito próximo de Israel, muito próximo da Síria, que está em guerra civil, ele sofre influência da Arábia Saudita, do Irã. Então, o Líbano é um pouco uma caixa de ressonância das crises do Oriente Médio, combinadas a já as crises internas desse país, né? E a gente pode imaginar um pouco que a explosão materializa isso, porque ao que tudo indica, envolve dinâmicas de corrupção, de incapacidade do Estado e ali de pessoas sofrendo por esse tipo de descuido, né? Esses protestos lá no Líbano têm caráter político em sua quase totalidade, Fernando. Mas você acredita que possam surgir novas pautas à esteira dessas manifestações? Bom, como você bem coloca, sim, são protestos que envolvem política, né? Envolvem política no sentido de mudança da vida das pessoas. Então, está relacionado com dimensões econômicas também, né? A população desempregada, está relacionado com dinâmicas de corrupção, mas tem também paralelos aí que são interessantes da gente analisar. Por exemplo, o Líbano tem uma população muito grande de imigrantes que trabalham principalmente com trabalho doméstico, né? Estou falando principalmente de mulheres negras da África. E elas também começaram a protestar pedindo melhorias de condições de trabalho, né? Então, não é uma dimensão política necessariamente, como a gente entende, institucional, mas acabou sendo carregado junto nos protestos. E, além de tudo, a gente tem aí o pedido, né, ou uma demanda por parte da população para que países parem de influenciar tanto o Líbano, né? E aqui, centralmente, a Arábia Saudita e o Irã. Então, a gente está falando de protestos, de manifestações que são multissetoriais, né? Elas envolvem uma série de dinâmicas importantes. É possível esperar algum tipo de mudança no cenário político e social do Líbano depois desse episódio trágico, Fernando? Como nós já comentamos, não é a primeira vez que o país enfrenta uma situação de destruição como essa, não só a provocada pela explosão, mas aquela que leva as pessoas a enfrentarem todo tipo de escassez. Você enxerga a possibilidade de uma alteração das condições de vida lá no Líbano? Bom, o país já está mudando, né? O Líbano já está mudando. Como a gente vinha conversando, uma série de políticos já foram retirados ou desistiram de permanecer em cargos públicos, o que vai obrigar um certo rearranjo
da população para ver como que se coloca essas lideranças no poder. Vale a pena lembrar, o Líbano ele tem uma configuração política peculiar. A gente está falando de um país que tem 18 grupos religiosos diferentes, e esses 18 grupos eles estão divididos constitucionalmente. Então a Constituição do Líbano diz que o presidente vai ser sunita, que o primeiro-ministro vai ser de outro secto religioso, o presidente da Câmara. Então há toda uma divisão religiosa do país que se dá através de práticas constitucionais, o que é muito louco, né? Imaginem que o equivalente no Brasil é que o presidente teria que ser evangélico, o presidente da Câmara católico, apostólico romano, e não sei, um ministro deveria ser necessariamente da Umbanda. Imagina, a Constituição faz essa divisão, né? O que torna tudo mais difícil do ponto de vista de divisão e discussão política. Tem agora um debate importante com a queda de todos esses ministros, né, e da liderança, para que se encerre isso, que se faça uma nova constituinte, se faça uma nova discussão constitucional, para que, de alguma maneira, o país inaugure uma nova forma de fazer política que não o divida em termos sectários, né, em termos religiosos. Isso ainda não está posto, mas há um debate importante de que há uma necessidade para esse tipo de colocação, né? Agora, dá para se estabelecer um culpado por essa explosão no porto de Beirute, Fernando? Bom, acho que existem vários culpados pela explosão, né? Desde aí, funcionários do porto, que ao que tudo indica, sabiam da presença desse material explosivo e não fizeram nada por anos. E aí até subindo aí nessa escada de comando, os políticos que, movidos pela corrupção, pela incapacidade de atuar com algo tão importante, foram deixando as coisas de lado. Então, uma constelação de culpados que, de certa forma, materializam os problemas do Líbano hoje em dia, né? A corrupção, o descaso do Estado, um certo desprezo pela vida humana, que acaba provocando esse tipo de colocação. Então, são vários culpados, e provavelmente quem vai ser julgado sobre isso vão ser funcionários medianos, né, gerentes ali do porto, mas certamente primeiro-ministro e certamente o ministro de infraestrutura é culpado também. Mas esses provavelmente não vão responder. Mas aí são muitos culpados, certamente. Como consequência natural dessa explosão que destruiu completamente o porto de Beirute, Fernando, nós podemos ter um cenário de desabastecimento no Líbano. Cerca de 60% das importações do país passam por esse porto. De que forma se pode contornar essa situação, Fernando? É possível que haja um colapso ainda maior por conta disso? Bom, se a gente olha as fotos e os vídeos da explosão, tem ali ao lado uma estrutura, né, um prédio que era efetivamente o silo do governo libanês, era onde estava estocado a maior parte do trigo que ia ser distribuído para a população. O Líbano, né, por ser um país tão pequeno, ele tem essa característica de basicamente importar tudo que consome, né? Ele não consegue produzir muita coisa, o que gera aí uma vulnerabilidade importante, porque em momentos como esse o país vai ficar desabastecido. Tem toda uma discussão agora acontecendo de ajuda internacional, né, de auxílio internacional, para de alguma maneira auxiliar o Líbano nesse momento. Alguns países já se movimentaram, né, a França, a Alemanha, a Dinamarca, a União Europeia como um todo. Existem promessas dos chineses e da Arábia Saudita de também auxiliar essa dinâmica, e instituições internacionais como a ONU e a Organização Mundial dos Alimentos, né, tentarem de alguma forma auxiliar esse processo. A única saída para o Líbano nesse momento é justamente buscar ajuda internacional, né? O país não vai ter tempo sozinho para lidar ou para garantir comida para a população. Lembrando, além disso, de que a economia libanesa já estava semi-paralisada por causa da crise sanitária provocada pelo coronavírus, né? O comércio, os serviços também estavam parados para garantir aí o distanciamento social. Então já era um país em crise econômica combinada com essa dimensão do corona. Então o que tem agora de saída é auxílio internacional. Alguns países já ajudaram, e vale incluir até o Brasil, né? O Brasil enviou uma embarcação da Marinha Brasileira com quase 2 toneladas de arroz para o Líbano, para tentar auxiliar nesses esforços.
em parte porque o Brasil tem uma população libanesa, né, de descendentes, principalmente libaneses, muito forte, o que faz com que o Brasil acabe decidindo se movimentar. Então, o Líbano agora é um país que está dependente, basicamente, de ajuda externa para tentar lidar com essas questões. E, bom, vale a pena lembrar também, não se trata só de libaneses, né? A gente está falando de um país com quase 1 milhão de refugiados entre sírios e palestinos. Então, auxílio para o Líbano nesse momento também ajuda essa população mais vulnerável, não só na população mais pobre do Líbano, mas refugiados também. Fernando, há algumas situações que nós só acreditamos porque estamos presenciando a história acontecer. Uma delas é a saída do presidente francês Emmanuel Macron ao Líbano, dizendo que o país vai ajudar na reconstrução de Beirute, propondo também um novo pacto político. A França, Fernando, que colonizou intensamente o Líbano, que tem um histórico de apoio a governos autoritários. Como acreditar nessa ajuda humanitária dos franceses, Fernando? O que há por trás disso? Realmente, Anderson, trata-se de um tema muito sensível esse da França em relação ao Líbano, né? A gente tem que lembrar que a França foi colonizadora, foi metrópole do Líbano no início do século XX, e parte importante da estrutura política hoje do Líbano é resultado de decisões francesas, né? Inclusive essa distinção que a gente falou constitucional de que diversas religiões têm poderes específicos no Líbano é resultado um pouco da origem otomana, mas principalmente francesa também. E sempre chama atenção, né, acho que num caráter negativo, um presidente de outro país, durante essa crise, caminhar pelas ruas, oferecendo ajuda e quase declarando ali que o Líbano precisava de novas eleições, de um novo pacto político. É esquisito imaginar o Macron se colocando nessa figura de resolvedor dos problemas. É claro que a França tem aí a capacidade de ajudar humanitariamente o Líbano, né? Tem relações históricas e políticas e pode usar essas relações para fazer ajuda humanitária, mas acho que o Macron não deveria, de alguma maneira, se colocar como líder nesse tipo de mudança política, até porque infantiliza a população libanesa, né? Coloca os franceses, e aí como europeus, como, de alguma maneira, superiores para resolver esses problemas, o que, na minha opinião, não ajuda tanto. Mas faz parte de um tabuleiro maior político, então a gente está falando, obviamente, de disputas por poder, né, que vão envolver não só a França, mas a Rússia, o Irã, a Arábia Saudita. Então acho que o Macron foi ao Líbano não só com intuito humanitário, que eu acho que ele até pode ter, mas também num cálculo de poder muito importante que diz respeito a essas outras dimensões. E é isso, né? Bom, ao mesmo tempo em que o Macron vai ao Líbano e abraça a população, diz que está do lado dele, a França continua vendendo gás lacrimogêneo para as forças policiais no Líbano irem contra os manifestantes, né, coisas parecidas. Então, acho que tem dois lados dessa história aí. Por falar em ajuda humanitária, Fernando, como é que as grandes potências mundiais podem auxiliar efetivamente nesse processo de reconstrução do Líbano? Quais atores podem influenciar mais diretamente esse processo? Bom, é isso mesmo. O Líbano hoje, como a gente comentou, ele é uma caixa de ressonância de disputas internacionais que envolvem aí não só atores regionais, mas aqueles que atuam de forma planetária, né, de forma global também. A gente comentava mais cedo de que o Líbano ele é esse país pequeno, mas que tem dentro da sua realidade política 18 grupos religiosos diferentes, né? O que acaba fazendo com que países ao redor do globo, principalmente do Oriente Médio, eles tenham aí interesse em influenciar a política desse pequeno país. Em parte porque ele também está numa região estratégica, né? Então, se a gente imaginar o Líbano e essas disputas como círculos, né, concêntricos, um primeiro círculo envolveria os atores mais próximos, que são três basicamente, né? A Síria, o Irã e a Arábia Saudita. Vale a pena lembrar, o Irã e a Síria aliados, a Síria em guerra civil, né? E o Irã tem como um cálculo estratégico usar tanto a Síria e o Líbano como um arco de influência para garantir não só a passagem de suprimentos, mas a presença de aliados dentro desse espaço. Não tem uma influência tão grande,
antes de eu falar de Arábia Saudita, mas também um ator importante, Israel, né, que faz fronteira ao sul ali do Líbano e fica muito de olho nessas violências, nas mudanças políticas do Líbano. Tem muito receio que o Irã use atores libaneses para atacar Israel, né? E do outro lado nós temos a Arábia Saudita, que tem como objetivo político também impedir que o Irã ganhe prestígio e influência dentro do Líbano, e para isso influencia, paga, né, patrocina uma série de agentes políticos dentro do Líbano. Esse seria o primeiro círculo de influência, se é que a gente pode chamar assim, envolvendo o Irã, a Arábia Saudita e a Síria. Um círculo maior envolve, obviamente, países europeus, principalmente a França, né, antiga potência colonizadora, e Estados Unidos, e a Rússia do outro lado. Vale a pena lembrar, a Rússia ela tem interesse no Oriente Médio, ela está presente hoje na Síria, ela tem tropas, né, estacionadas em território sírio, e olha também o Líbano como parte desse objetivo estratégico do governo Putin de colocar a Rússia como um país que tem prestígio e influência novamente naquela região, né? A Rússia acredita nos últimos anos que perdeu prestígio e que agora ela quer voltar um pouco a ser escutada dentro desse posto. E do outro lado, a França, que a gente já comentou, né, que tem interesses históricos e comerciais na região, e os Estados Unidos, como um ator muito relevante, como não poderia deixar de ser, mas que vem um pouco perdendo espaço naquela região. Desde o Obama, os Estados Unidos já vinham com o objetivo de retirar tropas daquele espaço. Obama ele é eleito com a promessa de tirar soldados americanos do Afeganistão, do Iraque, e acaba vendo aquela região como uma espécie de campo minado que ele não quer ter tanto interesse. O Trump ele um pouco volta, ele continua com essa narrativa, mas ainda mantém certas tropas, mantém grupos de operações especiais para atuar na região. Então, apesar de ser um ator agora com menos vontade de atuar, os Estados Unidos também são agentes importantes para a gente entender esse quebra-cabeças na região. Ainda falando em relação ao auxílio aos libaneses, Fernando, o presidente Jair Bolsonaro enviou uma comitiva ao país para ajudar nessa retomada das atividades por lá. Só que, como todos nós sabemos, o Brasil é o país da piada pronta, ainda mais agora, durante essa gestão do ex-capitão do Exército. E quem lidera essa missão é nada mais nada menos que o golpista ex-presidente Michel Temer, alvo de uma série de denúncias aqui no país. Ele inclusive teve de pedir autorização à justiça para embarcar com a tal comitiva. Para piorar, acompanhando o Temer vai Paulo Scaff, presidente da Fiesp e outro comprometido até o pescoço com os interesses do capital hegemônico. Como é que essa missão brasileira pode contribuir para o processo de reconstrução do Líbano, Fernando? Bom, é justamente isso, é uma piada pronta, né? Se a gente imaginasse que o Bolsonaro tem alguma preocupação com a população libanesa, ele não teria, por exemplo, aceitado retirar a liderança brasileira da Unifil, que é a missão da ONU no Líbano. O Brasil liderava essa missão no componente naval, e ao que tudo indica, o Brasil abandonou, termina de sair agora em dezembro, por pedido de Israel, né? Que não quer o Brasil atuando dentro desse espaço. E, bom, no que diz respeito à atuação humanitária, apesar de pressão da comunidade libanesa, as próprias lideranças políticas capitaneadas pelo Temer já dizem um pouco da decisão de como é que essa ajuda vai ser feita, né? Isso acaba virando ainda mais um tapa na cara por parte dos... um tapa na cara dos libaneses. Imagina, as pessoas estão protestando pela reformatação do Estado, pelo fim dos velhos oligarcas no poder, pelo fim dos velhos mesmos nomes no poder, e aí me aparece o Temer nessa história. É uma piada de mau gosto mesmo. O Brasil vem perdendo influência com o Líbano já há alguns anos, principalmente desde a chegada do Bolsonaro, em parte por essa nossa anexação sem sentido e sem objetivos claros com o Trump, né? Vale a pena lembrar que um ator político importante dentro do Líbano, que é um ator armado também, que é o Hezbollah, ele é considerado pelos Estados Unidos um grupo terrorista, pelo Brasil não é ainda, apesar do filho do presidente, né, o Eduardo Bolsonaro, falar que quer também transformar o Hezbollah
num grupo terrorista, ou que o Brasil considere esse grupo um grupo terrorista. Isso pode ter impactos profundos na medida em que o Hezbollah é um ator legítimo dentro do Líbano, ele tem ministros dentro do governo, ele tem deputados, e considerá-lo terrorista vai de alguma maneira expulsá-lo, vai expulsar o Brasil da capacidade de dialogar com esse ator tão importante. Então, acho que a ajuda brasileira ela até tem aí uma influência positiva, porque é resultado da pressão da comunidade libanesa. Inclusive, a ajuda humanitária não foi paga pelo governo brasileiro, mas foi aí uma vaquinha, né, por parte de comerciantes libaneses. Mas a maneira como está sendo tratada e essa liderança pelo Temer é efetivamente uma piada, né? É difícil imaginar que vai conseguir ter algum grau de sucesso. Acho que uma saída importante para o Brasil é usar ou, de alguma maneira, empregar soldados brasileiros que já estão por lá, né? O Brasil tem uma embarcação, a Independência, né, da Marinha Brasileira atua lá no Líbano. Os marinheiros, né, do Brasil já auxiliaram no primeiro momento em primeiros socorros e coisas parecidas, e acho que pode ser, né, um pouco nesse sentido, não envolvendo políticos com um passado tão nebuloso como é o caso agora, né? Fernando, eu gostaria de te questionar a respeito de alguns outros temas. Primeiro, essa insólita interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos aplicativos para smartphones TikTok e WeChat, ambos de origem chinesa. Está claro que o líder estadunidense atua em represália ao país asiático, com quem trava uma batalha pela hegemonia global. Chegamos a um cenário onde as disputas geopolíticas se darão por meio de guerras tecnológicas, Fernando? Sim, tratando desses outros temas, dizem que essa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China ela vai ter um componente tecnológico muito forte, que envolve não só essas disputas sobre aplicativos, inteligência artificial, mas até mesmo pelos canais de comunicação, né? E aí o 5G com a Huawei, né, a empresa chinesa, dá bastante crédito sobre isso. Em parte, o que a gente está vendo é um pouco essa fragmentação, uma possível fragmentação da internet no futuro. A ideia de que a gente vai ter canais que funcionam só dentro da China, canais que funcionam só dentro dos Estados Unidos e da Europa, e mesmo uma terceira dentro da Rússia. Isso já acontece em alguma medida, né? Algumas páginas, alguns aplicativos não podem ser abertos dentro da China, e ao que tudo indica, a gente vai ter uma replicação disso dentro dos Estados Unidos. Então, certamente a gente vai ter no futuro próximo uma retomada desse tipo de proibição com outros aplicativos, com outros sistemas de comunicação. E isso é muito relevante para o Brasil, porque a gente está no meio dessa história, né? De certa forma, uma das grandes escolhas tecnológicas que a gente vai ter que fazer nos próximos meses é se a gente vai autorizar que empresas chinesas participem de leilão para a distribuição para fornecimento de internet 5G. O Brasil tem sido pressionado tanto pela China quanto pelos Estados Unidos para tomar um lado nessa história, o que é bastante relevante. Outro ponto que me parece importante dentro dessa história é que a China e também os Estados Unidos têm atrelado um pouco a sua ajuda para o desenvolvimento, o seu auxílio econômico com essas premissas tecnológicas, né? Então a ideia é de que, olha, se você quer receber financiamento de Pequim ou de Washington, você tem que dar uma certa predileção para empresas ou norte-americanas ou chinesas dentro da sua infraestrutura. Então, a gente está vendo, de certa forma, a constituição de dois espaços de atuação, seja por causa da China ou pelos Estados Unidos, em que o Brasil vai ter que se enquadrar dentro dessa história. Não vai ser uma decisão fácil, é uma decisão que demanda pensamento estratégico, que demanda o que vai ser melhor para o país a médio e longo prazo. E acho que, infelizmente, a gente está num momento em que as lideranças políticas no Brasil, no Executivo, não parecem fazer esse cálculo de maneira tão interessante, né? Então, acho que a gente está muito mal posicionado para fazer essa escolha agora. Mas é inevitável. A China e os Estados Unidos caminham, apesar de ainda terem conjunções em áreas importantes, para a formulação de dois mundos diferentes no que diz respeito à internet e de dimensões tecnológicas, né? Enquanto isso, o Joe Biden, candidato do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos,
anunciou na última terça-feira a senadora negra Kamala Harris como candidata a vice na sua chapa. Essa iniciativa histórica tem a intenção, acima de tudo, de atrair votos dos defensores dos direitos da população negra, já que o tema do racismo entrou de vez na pauta lá nos Estados Unidos depois da execução do segurança negro George Floyd por um policial branco. Você acredita que essa escolha da Kamala Harris tenha poder de influenciar a escolha dos eleitores estadunidenses, Fernando? Isso pode fazer a diferença na disputa contra o Donald Trump? Sim, com certeza. A escolha de vice-presidente, no caso a Kamala como vice-presidente dessa chapa do Biden, é muito relevante. Primeiro porque pela própria estrutura política norte-americana, o vice-presidente tem uma relevância muito forte para os eleitores, né? Um pouco diferente do que acontece no Brasil. Lá, a vice-presidente ou vice-presidente tem influência em dimensões de política externa, de política e de relação com congressistas. Muitas vezes vice-presidentes assumem cargos, então é algo muito relevante e vale a pena lembrar, a Câmara ela vai participar inclusive de debates, né? Tem debates entre os vice-presidentes que têm influência importante por parte da população, então a gente vai certamente olhar aí uma política experiente que vai, de alguma maneira, ter um impacto importante nessas relações. E aí tem as dimensões políticas que envolvem essa escolha, né? A gente está falando de uma congressista, né? Uma senadora negra de origem jamaicana e indiana, né? Um pai jamaicano e a mãe indiana. Ela vai certamente ter um impacto nessas populações. A comunidade indiana nos Estados Unidos ela é numerosa e muito influente, então, de certa forma, vai atingir esse grupo. Ela, vale a pena lembrar também, a Kamala foi candidata, pré-candidata pelo Partido Democrata, né? Então ela já tem um grau de exposição, o público já conhece ela, e além disso, ela passou já pelo escrutínio da mídia e da população, né? Ela estava, de certa forma, em campanha desde o início do ano, então não é uma completa alguém que está entrando agora no jogo, ela já estava, de certa forma. Além disso, bom, se trata de uma mulher, né, e uma mulher negra. Os Estados Unidos, nos últimos meses, como todo mundo deve ter acompanhado, passou por discussões importantes no contexto racial, né? A gente teve protestos maciços por todos os Estados Unidos após a morte do George Floyd, mas se trata, além disso, de protestos que acontecem já há um bom tempo, devido à brutalidade policial e à opressão da comunidade negra nos Estados Unidos. Então ela responde, de certa forma, a esses anseios, responde, de certa forma, a esses objetivos, e vale a pena lembrar, né, o Biden só está hoje como candidato democrata por causa, principalmente, da comunidade negra nos Estados Unidos, né? Uma série de estados, durante as prévias ali do Partido Democrata, em que todos acreditavam que o Biden poderia perder, ele ganhou em determinados estados, devido ao voto maciço dessa população majoritariamente negra. Em parte porque ele era visto como vice do Obama, né? Então ele tinha um contexto racial importante, e certamente ele garante ou mantém um pouco esse apoio com a escolha da Câmara. Então a gente está vendo uma escolha política, de certa forma institucional, importante, estratégica. Eu acho que, ao que tudo indica, foi uma escolha acertada, né? Vai depender agora das próximas pesquisas, nas próximas semanas, para ver esse maior impacto. O Trump, como a gente já imaginava, já está atacando ela, dizendo que ela é inapta, que ela é adepta de um Estado gigante, que enquanto o Trump seria mais liberal. Então é o que a gente vai ter de ataques nas próximas semanas. Por último, Fernando, eu queria sua avaliação para esse anúncio do presidente russo Vladimir Putin do registro da primeira vacina para a Covid-19 produzida no mundo. Autoridades de saúde de todo o planeta contestam essa notícia sobre a efetividade da vacina, incluindo a própria OMS. Dá para confiar nessa vacina russa, Fernando, ou esse anúncio faz parte apenas dessa disputa pelo protagonismo entre o Vladimir Putin e o Donald Trump? Bom, desde o início da pandemia, a gente está falando já que teremos algo parecido como uma diplomacia das vacinas, né? Ou o que dizem na China, a diplomacia das máscaras, que nada mais é do que o jogo político internacional
jogado agora ou colocado num tabuleiro do coronavírus, né? A ideia de que a pandemia, por ser ter essa dimensão global, um impacto sanitário gigantesco, os principais países do mundo no que diz respeito a poder material, a poder simbólico, vão tentar atuar para ganhar prestígio, né? E a gente está vendo isso em diversos espaços. Nós temos o caso, antes de falar da Rússia efetivamente, né, o caso chinês, em que temos aí a distribuição de materiais sanitários e hospitalares para diversos países aliados, né, de respiradores, inclusive para dentro do Brasil, uma relação muito forte com governadores brasileiros, já que o presidente Bolsonaro não tem relações tão boas com os chineses, né? Os chineses têm atuado mais com os governadores, mas mandado máscaras, mandado respiradores nesse sentido. Nós temos outros países fazendo essa diplomacia médica de maneira tradicional, e aí Cuba é um país que a gente acaba não falando tanto, mas que tem um histórico importante de envio de médicos, de envio de ajuda humanitária de medicina, e Cuba tem feito isso, o que também aumenta esse prestígio, de certa forma. E nós temos, de maneira mais ampla, essa corrida em busca de uma vacina, e grande parte das empresas e das companhias que têm buscado essa vacina são empresas ligadas a estados, né, a nações. Não é à toa que é uma das mais promissoras, né, da Universidade de Oxford, está ligada ao governo inglês. E nós temos 3 vacinas também chinesas, que apesar de estarem sendo tocadas por empresas privadas, têm aí capital chinês forte dentro dessas questões. E isso gerou um impacto importante quando a gente olha no contexto global, porque, claro, quem conseguir obter essa vacina primeiro vai ter aí um aumento do seu prestígio, do seu renome internacional muito grande. É inevitável que isso aconteça. E aí tem 2 questões que eu gostaria de chamar a atenção, antes de a gente falar da Rússia. A primeira é o caso dos Estados Unidos, né, em que o governo Donald Trump tem sido egoísta, para dizer o mínimo, a respeito à produção de vacina. Trump já afirmou que as vacinas americanas elas serão essencialmente para os Estados Unidos no primeiro momento, né. Ele já compra adiantado as doses das vacinas, fazendo com que, caso tenha o desenvolvimento de uma vacina americana, a gente vai demorar para ter acesso a essa vacina, porque ela vai ficar dentro dos Estados Unidos durante um bom tempo. E vale a pena lembrar, anteriormente, quando as vacinas alemãs ainda eram as mais promissoras, os Estados Unidos tentaram comprar a empresa alemã para garantir que ela só fornecesse vacina para a população norte-americana. Demandou aí que o governo alemão intervisse, falasse que, né, impedisse essa venda ou algo parecido. E dentro desse contexto, a gente tinha então como vacinas mais promissoras desses 3 países, Estados Unidos, Inglaterra e China. E aí aparece a vacina russa agora, essa semana, como uma vacina que já estaria sendo distribuída em larga escala para a população. E o primeiro ponto é inevitável que se trata, como todas as outras vacinas, de uma ação que leva em conta dimensões publicitárias, né? Isso é inevitável. A chinesa, a americana, a inglesa e a russa levam isso em consideração. O que chama a atenção de certos especialistas é de que, diferente do que aconteceu com as vacinas chinesas, inglesas e norte-americanas, a gente não teve a divulgação dos testes e das pesquisas que levaram à produção dessa vacina, né? Então, uma série de especialistas ficaram receosos com essa vacina, na medida em que a gente não tem rastro de análise de pesquisa para esse tipo de questão. O argumento russo é de que eles já tinham a produção de vacinas semelhantes anteriormente, que eles só adaptaram, e o Putin diz, inclusive, que a própria filha já tomou a vacina, né? O que a gente vai ter que fazer agora é esperar e ver o tipo de impactos que isso pode ter, né? Especialistas dizem que pode gerar aí repercussões negativas, mas alguns estados pelo mundo já estão tentando adotar a vacina russa. Inclusive o Paraná, que no Brasil já disse que tem aí na ponta do lápis um acordo para que, de alguma maneira, tenhamos a produção da vacina russa por aqui. Alguns especialistas têm receio, né, de que o que a gente vai ter agora é um teste em larga escala, com muitas pessoas, de uma vacina que não é segura. Mas isso só o tempo dirá, e certamente, se a vacina for segura e ela tiver resultados positivos, vai ter um impacto gigantesco
na maneira com a qual a gente olha a Rússia, né? Ela volta a ser encarada como um ator muito relevante no sistema internacional e vai ter solucionado uma crise sanitária, né? Então, certamente a gente vai ter aí um retorno de Moscou como um ator global ainda mais relevante, né? Não é à toa que a Rússia escolhe o nome Sputnik para vacina, né? Sputnik como aquele satélite lançado pela União Soviética na década de 50, o primeiro satélite lançado pela humanidade, que colocava aí naquele momento a União Soviética na ponta da corrida espacial. Então é uma tentativa de ter um novo momento Sputnik, né? Um momento de estar na ponta da lança aí da pesquisa científica. Então certamente vai ter um impacto. E imagina, a gente vai ter que acompanhar com muito cuidado, porque hoje em dia, né, pesquisa científica não se trata só sobre ciência, se trata sobre política, sobre economia, sobre todas essas dimensões. Fernando Brancoli, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. O prazer foi meu, Anderson. Sempre acompanho aí o programa e fico à disposição para a gente conversar sobre outros temas no futuro. Um abraço aí, desejo de saúde para você, para a sua equipe e para os nossos ouvintes. Um abração. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e eu aproveito para cumprimentar a membro do movimento SOS Floresta Camboatá e do Núcleo Ecológico Pedras Preciosas, UNEP, Marina Bernardes. Marina Bernardes, bom dia. Bom dia, Anderson. Marina, muito obrigado por nos conceder essa entrevista sobre um tema tão importante. Marina, a gente gostaria de conversar com você a respeito de mais um crime ambiental que está prestes a ser cometido aqui no Rio de Janeiro, que é a destruição da floresta do Camboatá, que fica na região oeste da cidade, para a construção do novo Autódromo Internacional do Rio. O terreno onde ficaria o traçado é de posse do Exército e foi concedido para este fim. A intenção da Prefeitura é que a obra esteja pronta até o ano que vem para que a etapa da Fórmula 1 no Brasil saia de São Paulo e seja disputada nesse novo circuito. O que vocês do movimento SOS Floresta do Camboatá reivindicam, Marina? Explica aqui para os nossos ouvintes todo esse imbróglio que envolve a construção do novo autódromo, por favor. Anderson, eu é que agradeço a oportunidade que você e a Celeste Sintra estão nos dando. Você tem razão em dizer que é mais um crime ambiental que está acontecendo em nossa região, norte e zona oeste. Sim, o terreno é de posse da União, cedido para o Exército, e que esteve gestando até agora. Nós queremos que a floresta seja preservada, pois nós moradores percebemos que a floresta serve como um controlador da zona de calor, como já comprovado pelos técnicos cientistas do movimento SOS Floresta de Camboatá. E quais os impactos da construção desse autódromo aí na região do Camboatá, Marina? São vários os impactos para nós moradores e para a fauna e a flora. A própria floresta tem um alagado que absorve milhares de litros de águas, de chuva, e esse ano nós sofremos enchentes e os moradores perderam tudo que tinham. Imagine se acaba essa área de absorção. Quais os interesses econômicos que estão por trás desse absurdo que é a destruição da floresta do Camboatá para a construção do novo autódromo, Marina? Bem, além da construção do autódromo, o empreendedor terá direito a 41% do terreno, que, como você vê, com certeza, ele poderá ser utilizado para empreendimentos imobiliários. Isso é o que nós acreditamos, né? Como é que vocês do movimento SOS Floresta do Camboatá, Marina, estão agindo para tentar barrar esse verdadeiro crime ambiental? O SOS Floresta de Camboatá tem divulgado aos moradores e usado de diversas estratégias, procurando dar visibilidade
a esse crime ambiental e conseguindo assim diversos apoiadores, inclusive no mundo artístico. Agora, parece que vocês do movimento sugeriram outros locais para a construção desse autódromo internacional, não é, Marina? Quais seriam os locais que vocês indicaram para a realização dessas obras? Nós do movimento sempre apontamos outras áreas para a construção do autódromo, pois nós não somos contra a construção do autódromo, nós somos contra em cima da floresta. Nós queremos preservar a floresta. Eu acho que essa área deve ser preservada, pois ela é necessária para a fauna, para a flora, né? E para nós seres humanos, para a nossa espécie, incluindo as espécies também em vulnerabilidade. O autódromo pode ser construído próximo, dando a possibilidade de emprego e renda, pois nós sabemos que existe um projeto feito por alguns dos ambientalistas que estão dentro do SOS Floresta de Camboatá, um programa próprio que dá desenvolvimento e sustentabilidade para as comunidades. Quem sabe a gente possa ter um parque de verdade, como é a Quinta da Boa Vista, entre outros, para as comunidades da Zona Oeste e da Zona Norte. Haveria uma audiência pública virtual na última sexta-feira, justamente para debater a construção do autódromo, mas ela foi adiada pela Justiça por conta de problemas técnicos e remarcada para ontem à noite. Como nosso programa é gravado, infelizmente fica impossível debatermos o resultado dessa audiência. Mas o que vocês do SOS Floresta do Camboatá esperavam desse debate virtual, Marina? Sim, havia uma audiência pública marcada para a última sexta-feira, no dia 7 de agosto. Mas nós tivemos dificuldades em entrar nessa audiência pública, né? Pois só conseguiram receber até 100 pessoas que não conseguiram ter resposta às suas perguntas, não conseguiram nada. E essa suspensão não foi impedida pela Justiça, e sim pelos problemas técnicos que eles tiveram e não conseguiram dar continuidade à audiência pública. Agora, não foi impedido pela Justiça. Nós esperamos que a essa hora, né, hoje, já possa ter sido resolvido essa questão ou não, né? O que nós esperamos é que os envolvidos na construção do autódromo já possam ter entendido que o autódromo pode e deve ser construído em outro lugar, e não onde eles querem fazer, que é na Floresta de Camboatá. Há uma enorme comoção em torno dessa questão, Marina. Inclusive, alguns artistas entraram de cabeça nesse apelo em defesa da Floresta do Camboatá. Você acredita que possa haver uma reviravolta neste cenário? O que pode provocar uma mudança neste processo, Marina? Nós queremos até aproveitar a oportunidade, né, nós do Movimento SOS Floresta de Camboatá, para agradecermos a todos os artistas que estão colaborando conosco, dando visibilidade a essa nossa causa. Foi muito importante a participação deles. Desde algum tempo atrás, 1 a 2 anos, mais ou menos, alguns artistas eles já começaram a fazer essa campanha junto conosco, dar visibilidade a essa nossa questão, né? E, inclusive, alguns até nos orientaram como nós poderíamos fazer, que nós deveríamos dar visibilidade e chamar outros artistas que são envolvidos com a questão do meio ambiente, que têm essa vontade de preservar, e nós fizemos isso. Também tivemos participação de várias pessoas, vários grupos, principalmente das mulheres, né? Nós participamos do Movimento Mundial de Mulheres Reais, elas têm colaborado conosco. A nossa rede de mulheres que nós fundamos aqui mesmo, em Deodoro, também tem sido colaboradora. E eu quero agradecer em especial também a minha amiga Dejanira, que está sempre comigo. Ela está sempre me apoiando, me dando o máximo de orientação. Eu recorro muito a ela e ela sempre me ajuda.
eu creio que, a bem de todos, nós vamos conseguir sim reverter esse quadro. Essa é a nossa esperança. Nós queremos que isso seja revisto, né? E que o autódromo seja construído em outro lugar. E viva a Floresta de Camboatá. Marina Bernardes, eu quero te agradecer mais uma vez por essa entrevista aqui ao Faixa Livre, desejar sorte a vocês do movimento SOS Floresta do Camboatá em defesa dessa região, desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu é que agradeço, Anderson, em nome de todas nós mulheres, né? E também do nosso grupo SOS Floresta de Camboatá. Agradeço a oportunidade e espero que a esta hora nós já tenhamos avançado, as pessoas tenham tido consciência de que nós não podemos mais agredir o meio ambiente, não podemos continuar matando as vidas que não podem nem se defender, como estamos fazendo. Tudo em nome do capital, tudo em nome do dinheiro. Eu é que agradeço a oportunidade, agradeço a Celeste Sintra, a você e a todos, tá? Muito obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez. E viva a Floresta de Camboatá. Conversamos aqui com a membro do movimento SOS Floresta do Camboatá e do Núcleo Ecológico Pedras Preciosas, o NEP, Marina Bernardes. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes para mais uma edição do programa. Um abraço a vocês e até amanhã.